tudo bem com vocês aí? Olha que hoje muitas participações de vocês no chat, fiquei muito feliz em ver. E eu também quero dar minha aula, tá? Porque hoje a gente vai ter uma aula de geografia para as turmas do quarto ano e acelera, que a temática é bem legal, a gente vai falar sobre quilombos comigo, professora Sinara Souza. E ali está a minha querida professora Mauricéia. Bem-vinda, professora Mauricéia. Olá, Sinara. Eu estou vendo aqui que o chat tem muitas participações, inclusive pessoas perguntando, sabe sobre o que, professora? Hã? Adivinha? Sobre ele? Os bichinhos fofinhos que é na aula de Ah, quê? tão fofinho, mas é aula de ciências, gente. Ciências é na sexta, hoje é geografia. Não posso botar bichinho fofinho todo dia, porque senão a gente vai se perder aqui nas fofuras e acaba esquecendo os conteúdos, né? Então, aqui também está a Jéssica, que é a nossa intérprete de Libras, deixando a nossa aula um pouco mais acessível para vocês também. E aí, gente, estão preparados para a nossa aula de hoje? Vamos descobrir um pouco mais sobre a nossa cultura, vamos falar um pouco mais sobre a nossa região aqui de Pernambuco, sobre o nosso Brasil. Vamos aprender um pouquinho mais? Lembrando a vocês que aqui a gente está no ao vivo, mas também vocês podem baixar o aplicativo no celular ou no tablet e acessar as nossas aulas e conversar com a professora Mauricéia, ó, o QR Code já está aqui no cantinho. E também o que, gente? Ah, não deu tempo de assistir a aula? Ou então você gostou muito dessa aula e quer reassistir? Aí o que é que você faz? Você vai lá no nosso canal do YouTube, lá tem todas as nossas aulas, todos os nossos conteúdos e vocês acessam e a gente se vê por lá também, tá certo? Então, vamos relembrar, porque eu falei para vocês já sobre a nossa raça brasileira, que tem muito miscigenada. Eu falei para vocês um pouco da colaboração dos indígenas na construção do nosso povo Brasil. Lembra? Eu coloquei isso aqui, ó, que a população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão à mistura de diversos grupos humanos que aconteceu aqui no nosso país. E eu coloquei o quê, ó? São inúmeras as raças que favoreceram a formação desse povo brasileiro. Foram várias, gente. A gente não pode esquecer a colaboração de nenhuma, porque nenhuma foi irrelevante. Todas são relevantes para a construção do nosso país. Tá certo? E quais foram os três povos principais que a gente sempre fala aqui, ó? Temos os indígenas, temos os africanos e temos os europeus. Então vamos lembrar, os indígenas já eram moradores daqui das Américas, tendo várias tribos diferentes, que estão desde a ponta até o final do Brasil. Temos também os africanos, que vieram do continente africano, que é o que nós vamos conversar um pouquinho hoje. De todo o continente africano também tem muita contribuição. Lembrando a vocês que eles vieram de tribos, de países e de regiões diferentes. Então, cada um tem uma característica única e diferente. E também a gente tem quem? Os europeus, que eles também vieram de países diferentes, de regiões diferentes, com culturas diferentes e também trouxeram a sua contribuição para a formação do nosso povo, tá bom? Então, olha, eu amo essa foto, professora Mauricéia. Toda vez quando eu vou falar sobre cultura afro, eu trago essa foto dessas crianças, que eu acho ela tão linda, tão Isso, representativa, né? e são mesmo, né? Mostram, assim, primeiro que são crianças, e crianças é sempre maravilhoso, né? A gente trazer para as nossas aulas. E segundo, porque eles mostram, assim, realmente uma felicidade que transmite essa sensação para a É, gente. nos olhos a gente vê como eles estão felizes. E eu gosto aqui, ó, porque aqui a gente vê tanta coisa diferente. Eles podem ser até da mesma tribo, mas olha só como eles estão diferentes entre si. A gente percebe, né, que tem coisas parecidas, como os colares de miçanga, mas são em formatos diferentes. Aquilo ali parece ser uma concha. Aí quando eu vou para a parte superior deles, aqui no rosto, a pintura corporal que eles estão, olha. A desse aqui do canto, para mim, é que mais me encanta, que são pontinhos, um mais lindo que o outro. E aqui, ó, os meninos usando flores também no seu ornamento. Muito bonita, gente, essa foto. Para mim, a foto belíssima. Sempre quando eu vou tratar sobre cultura afro, eu trago essa foto, que eu acho ela maravilhosa. Fora aqui a parte de trás, né? Olha, eles estão em um local verde, bonito, com sol azulzão lá atrás. Aí tem a mata ali verde e ali por trás ainda corre um rio. Eu acho que é um rio ou um riacho. Muito bonita essa foto. Então,
Eu trouxe esse daqui para a gente ilustrar um pouquinho sobre os povos africanos, que estão diretamente ligados com a origem dos quilombos. Estou falando uma palavra estranha, quilombos? Vamos dizer, né, se vocês já ouviram essa palavra. Eu acho que já, eu já falei. Então, os povos africanos foram um grupo humano que sofreu uma migração involuntária, pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos XVI e XIX. Por que que eu falei involuntária e enfoquei esse termo? Porque eles não queriam vir. Eles não vieram para cá de bom grado. Infelizmente, foram forçados a deixar seus territórios, as suas comunidades, as suas tribos para vir para cá. Por quê? Por mais de 300 anos, Portugal se utilizou da mão escrava para a exploração de suas colônias nas Américas e consolidar seu território ultramarino. Vejam só, gente, quando a gente está falando de sociedade, antigamente, aquelas sociedades mais, eu não posso nem falar assim, antiquadas, que não pensavam muito no social, não pensavam muito no humano, como é a nossa sociedade hoje, eles achavam que tinham direito de conquistar territórios e conquistar também pessoas desses territórios e utilizar essas pessoas para fazer trabalhos para elas, que é o que a gente chama desse trabalho forçado, que é o trabalho escravo, tá certo? Olha só. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. E essa imagem ali no canto, ela mostra o quê? É um navio, que era chamado de navio negreiro, e a gente está vendo essas pessoas em situação de escravidão, todas amontoadas ali no canto. Elas não tinham direito a sequer um canto decente para vir para cá, para o Brasil. Ó, daí você tira como era a situação. Essa empreitada fez com que o Brasil se tornasse o país que mais recebeu pessoas africanas de forma escravizada no mundo. Isso não é uma memória bonita que a gente tem, mas é uma memória que a gente tem que deixar bastante viva para a gente entender como foi construída a nossa nação e tentar remediar esse fato. A gente sabe que trouxemos pessoas escravizadas, então como é que a gente pode ajudar a sanar pelo menos uma parte do que aconteceu no nosso passado, tá? E como eu falei para vocês, os navios não tinham conforto para essas pessoas que vinham, não. Aqui tem uma réplica desse navio e a gente está vendo, ó, olha só como eles eram mantidos, ó, todos agrupados aqui embaixo, no fundo do navio, já quase junto com as cargas, olha. Aqui, ó, tem alguns, sempre todos amarrados, presos, subjugados, uma posição muito triste, como a gente está vendo aí. Milhares de negros foram trazidos em condições desumanas, acorrentados nos porões desses navios, porque antigamente também não se tinha o meio de transporte que se tem hoje. Para fazer esse transporte através do mar, era através dos navios. E era uma viagem longa, que demorava meses, não era de um dia para o outro, eu vou sair daqui da África e amanhã eu já estou no Brasil. Não, demorava ainda, tinha esse problema, tá certo? E quando essa população chegou aqui no Brasil, o que foi que aconteceu também, ó? Os escravos trabalharam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e no café, que é o que a gente vê nessa imagem aqui, olha. Eles estão aqui cortando cana. E vocês podem observar a roupa que eles estão vestindo. Eles não tinham nem cuidado de dar uma roupa decente para esse pessoal trabalhar, olha. Eles vestiam trapos, mulambos, qualquer coisa, tá bom. Ele só vai fazer o meu trabalho e eu não vou ter que me preocupar com ele. Era assim que as pessoas pensavam antigamente sobre essa população. E ó, a rotina nas plantações de cana-de-açúcar e de café era extenuante. Olha que palavra bonita, extenuante. E chega a 16 horas ininterruptas de trabalho para atender uma demanda de produção que crescia em larga escala. Por que ininterruptas? Porque eles não paravam de trabalhar. Era o dia todo. Se ele reclamava, ele apanhava, ficava sem comer, era castigado, era preso. Imagina, bem complicado, né? Aquela situação. E aí, professora Mauricéia, alguém está com alguma dúvida até agora? Como é que estão aí no chat? Por enquanto não, estão acompanhando a aula. Que bom, que bom. Então, olha só. A espera de vida de uma pessoa escravizada no Brasil era muito curta, era de aproximadamente 10 anos. Então, eles eram presos
eles eram forçados a entrar no navio, chegavam aqui, eles eram torturados, humilhados, passavam fome. Então, isso fazia com que a sua qualidade de vida era inexistente e chegavam muitos a falecer em menos de 10 anos, depois que passava por esse processo. Entretanto, a violência legitimada pelo Império, porque a gente aqui era uma colônia, estão lembrados que eu falei já sobre isso, começou a enfrentar uma resistência. Ou vocês acham que as pessoas iriam ficar aceitando isso assim, caladinhas para toda a vida? Negativo. Porque nosso direito, a gente vê uma coisa errada e falar que está errada, tá certo? E eu posso dizer agora para vocês que é até um direito legal, porque antigamente não tinha essa legislação, mas hoje a gente já tem. Então, expostos a toda humilhação, quer dizer, a toda sorte de humilhação, muitas das pessoas escravizadas arriscaram suas vidas em fugas. Pensava assim, eu ficar aqui, vou não, hein? Vou fugir. E foi o que muitos fizeram. Eles fugiram. Iam para dentro do Brasil, iam para os interiores e tentavam se esconder e sobreviver àquela situação da melhor forma possível. E a gente está vendo aqui uma comunidade que muitas dessas pessoas aqui, ó, fugiram para conseguir se libertar. E aí foram que surgiram os quilombos. Os quilombos justamente fugiram dessa necessidade desses grupos de não aguentarem mais a situação que estava passando e fugir. Tentar encontrar uma melhoria de vida. Porque imagina, você só vai ter 10 anos de vida se você continuar trabalhando daquela forma. Você não ia tentar uma mudança de alguma forma? Com certeza você ia. Então, os quilombos eram comunidades formadas por escravos fugidos, principalmente das fazendas. Porque nas cidades, gente, também tinha pessoas escravizadas. Mas a demanda maior eram nas fazendas e nas propriedades rurais, que eles precisavam de uma grande mão de obra para produzir ali aquela cana-de-açúcar que a gente tinha muito aqui no Brasil. Então, esses lugares se transformaram em centros de resistência dos escravos das pessoas escravizadas negras que escapavam do trabalho forçado no Brasil. Foi o que aconteceu. Muitas pessoas fugiam e iam para quilombos para poder sobreviver da melhor forma, tá? E olha só que interessante que eu estava pesquisando. A palavra quilombo vem de um idioma bantu, que é uma referência a guerreiro da floresta. Olha só que bonito, eu não sabia disso, que quilombo significava isso. Você sabia, professora Mauriceia, que essa palavra quilombo tinha essa referência bonita? Não sabia. Inclusive, fiquei pensando aqui que poderia ser tema de um daqueles textos que eu falei hoje pela manhã na aula, sobre você sabia. Olha aí, você Olha poderia aí. produzir seu texto a partir da palavra quilombo. Quilombo, justamente, é uma palavra muito diferente. E olha só, e eu fui pesquisar mais um pouquinho, né? Bantus, o que é Bantus? Lembra que eu falei para vocês do continente africano, que ele é enorme e que tem várias tribos? Então, olha só, os Bantus ou Bantus são um grupo etnolinguístico, que é um grupo da forma que fala, localizado principalmente na África subsaariana e engloba cerca de 400 subgrupos étnicos diferentes. Então, olha só, aqui a gente tem o continente africano, aqui também, ó, essa ilha aqui faz parte do continente africano, que é a ilha de Madagascar, e a gente pode observar que nessa área aqui que está pintada de vermelha, são grupos que falam essa língua dos bantus. Por isso que a gente classifica aqui, ó, pela linguagem, e também como a gente faz com alguns grupos indígenas, que são muitas tribos diferentes, e para facilitar essa forma de classificar esses grupos e entender um pouco mais e poder melhor estudá-los, a gente separa por grupos linguísticos, como a gente fez aqui com os africanos. Interessante, né? É tão bom a gente ficar conhecendo um pouco mais sobre a nossa origem, sobre a nossa história. E olha só, embrenhados nas florestas, os negros construíram comunidades que se tornaram símbolo de resistência à escravidão do Brasil. Eita, povo guerreiro! Por isso que o nome quilombo foi um nome acertado, né? Então, os principais quilombos formados nos estados de Pernambuco, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Alagoas foram formados por volta do século XVII. Então, olha, Pernambuco sempre ali, guerreiro, com pessoas guerreiras. Então, prestaram atenção nos nomes que eu falei aqui?
Será que eles prestaram atenção, professora Mauricéia? Porque agora tem uma pegadinha aqui para eles. Então, estão muito caladinhos. Vamos trabalhar. Olha só. Aonde ficavam localizados os principais quilombos do Brasil? Tem 2 aqui que eu não falei. Quais são? Eles Peguei estão você. realmente, né, professora Sinara, calados. Inclusive, Pois até é. o Lucas está aqui estranhando, dizendo que está todo mundo muito quietinho. Pois é, desses que eu falei, tem 2 aqui que eu não falei. Qual foram esses 2 estados que eu não falei? Olha, os estados que tem aqui: Pernambuco, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Alagoas e São Paulo. Quais são aqueles 2 grupos aqueles 2 estados que eu não falei? A Ana, que estava quietinha, caladinha, mas estava prestando atenção, estava atenta, disse aqui que é Minas Gerais e Pará. Será? Vamos ver? Olha só. Um é o Pará. Ela acertou, mas o outro não é Minas. Qual é o outro, Ana? Qual é o outro? Qual é o outro, gente? Agora ficaram pensativos de novo, porque eles juravam que era Minas Gerais. Não era Minas Gerais. Quer dizer, A Ana disse aqui que é São Paulo. São Paulo, isso mesmo, Ana. Então, esses não é que não tinham, mas os principais eram Pernambuco, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Alagoas, tá certo? E olha só, o funcionamento dos quilombos considerava a tradição dos escravos fugidos que neles habitavam. Então, essas pessoas que foram escravizadas, elas vinham de tribos diferentes, como a gente falou, porque o continente africano é um continente enorme, gente. Tem uma tradição linda, maravilhosa. E aquelas pessoas tinham o hábito das suas comunidades, das suas tribos. Então, eles chegavam aqui, quando iam para o espaço do quilombo, eles também queriam reviver tudo aquilo que eles estavam habituados. E eles respeitavam toda a tradição e toda a cultura desse povo. E como é que eles sobreviviam lá? Como? Se eles eram pessoas fugidas. Eles produziam o próprio alimento através da agricultura, eles praticavam o extrativismo vegetal, que eles recolhiam da floresta ou dos espaços o que tinha disponível de frutas, de verduras, de alimentos em geral, tá? Também eles faziam criação de animais, principalmente animais de pequeno porte, que era mais fácil. Um trazia uma galinha quando estava na fuga, professora Mauricéia, a galinha já botava ovo, aí do ovo já produzia outro. E assim ia, e assim ia. Eles iam conseguindo sobreviver através dessa forma. Exploração de minérios. O Brasil antigamente tinha muito mais pedras preciosas e minérios importantes do que tem hoje. Então eles conseguiam captar essas pedras e vendiam para poder sobreviver ali naquela região. E atividades mercantis. Sabe aquelas comidinhas maravilhosas? Eles também tinham pessoas que cozinhavam muito bem, então eles iam escondidos para as feiras e vendiam a cocadinha lá, Depois, quando terminava de vender, pirulitava, né? Porque eles não queriam que ninguém achasse que eles estavam fugidos, estão lembrados. E olha só, nesses locais, os negros, como eu falei para vocês, tratavam de reviver as suas tradições africanas, porque são muito bonitas e são muito importantes, O melhor de tudo, eles podiam voltar a ser livres, cultuar seus deuses, suas danças e suas músicas, que são belíssimas. A gente está vendo ali, um casal um trio de senhores que estão ali, dançando um modelo de uma dança típica da cultura afro, muito bonita, que sempre tem que ser respeitada. Gente, só porque a gente não conhece, a gente não pode falar mal. A gente tem que entender que existem culturas milenares que vieram muito antes da nossa cultura. E não são erradas, elas são diferentes, tá certo? Então, era comum também as pessoas que estavam no quilombo ajudarem a organizar fugas nas fazendas ou economizar o dinheiro que obtinham da venda de seus produtos para comprar a liberdade daquelas pessoas que ainda estavam escravizadas, tá certo? E olha só, o processo de resistência era permanente. Mesmo quando destruído, os quilombos ressurgiam em outros locais e era mais uma peculiaridade da sociedade escravocrata brasileira. Infelizmente, tinha aqueles donos, as pessoas escravizadas, que queriam ter ele de volta e utilizavam da força
para poder conseguir de volta essas pessoas e destruíam o quilombo. Mas não tinha problema não, se construiu o quilombo de volta em outro local diferente, mais escondido ainda e mais resistente ainda, tá? O Quilombo dos Palmares, que foi um dos quilombos muito importantes que todo mundo comenta, que todo mundo fala, ó, foi um quilombo, um dos muitos quilombos da era colonial brasileira e sua origem vem de 1580, olha só, 1580. E olha só, o Quilombo dos Palmares foi um quilombo da era colonial brasileira e localizava-se na Serra da Barriga, então, capitania de Pernambuco. Por isso que a gente está vendo ali, ó, o mapinha da capitania de Pernambuco e ali tem até o desenho do quilombo, para vocês terem ideia de como o Pernambuco sempre foi proeminente nesse sentido. Então, Palmares era o refúgio dos escravos fugitivos de engenho das capitanias de Pernambuco e da Bahia, que se tinha muito antigamente, tá? E aqui a gente está vendo uma representação de como é que era esse quilombo. Aqui tem uma réplica da sede administrativa do quilombo, olha só, para a gente ter mais ou menos uma ideia de como é que eles se organizavam. Tinham que ser estruturas também, gente, que não chamasse muita atenção. Se chamasse muita atenção, as pessoas poderiam localizar facilmente, tá certo? Resistiu por mais de um século e o seu mito se transformou-se em um moderno símbolo de resistência dos africanos à escravatura. Foi um quilombo muito importante para muitas pessoas e a gente não pode desmerecer os outros quilombos também que foram muito importantes na nossa sociedade. Zumbi dos Palmares foi uma liderança negra que era responsável por esse quilombo e ele foi o último rei daquele quilombo, tá certo? E olha só, a gente começou a ter uma mudança na nossa sociedade, lembra? A população que veio da África não estava mais aceitando aquela situação, muitas pessoas que estavam aqui no Brasil não aceitavam mais aquela situação, muitas pessoas que estavam na Europa também não concordavam, então aconteceu, depois de muito rebuliço, isso aqui, ó, que foi o quê? A assinatura da abolição da escravatura no Brasil em 1888, por meio da Lei Áurea. As comunidades quilombolas agora passaram a ter a sua liberdade, ó, garantida. Ninguém mais poderia tirar aquelas pessoas dali. Só que, gente, olha só, a abolição foi em 1888. Antes dessa lei ser escrita, teve umas duas outras leis que a gente vai prestar atenção agora aqui. Primeiro que essa lei aqui, que é de 1837, que foi a primeira lei da educação. E olha só o que ela fala. Lei número 1, de 14 de janeiro de 1837. São proibidos de frequentar as escolas públicas. Primeiro, pessoas que padecem de moléstias contagiosas. Segundo, os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. O que é que essa lei está dizendo, gente? Que as pessoas que são negras não têm direito a ir para a escola. Simples assim. E a lei de 1850, que é a Lei das Terras, que é a lei número 601, de 18 de setembro de 1850, que é a Lei de Terras. Negros não podem ser proprietários, como ficou conhecida, foi uma antecipação de grandes fazendeiros e políticos latifundiários que queriam impedir que os negros pudessem ter terras. Então, foram criadas duas leis no Brasil, no período de 1800. Uma que dizia que os negros não podiam estudar e a outra que diziam que eles não podiam ter terra. Vocês estão entendendo por que é importante a gente hoje criar leis para tentar amenizar o que foi feito com essa população? Isso é o mínimo do mínimo que a gente cria hoje. Então, a partir da promulgação da Constituição Federal, que é aquele livrinho ali, ó, de 1988, 100 anos depois, por meio do seu artigo 68, que houve o reconhecimento da terra dos remanescentes das comunidades quilombolas no Brasil. Foi 100 anos, gente, que passou para ter essa mudança, tá? Embora o Quilombo dos Palmares tenha sido muito importante, olha só aqui no mapa, como eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Todos esses pontos aqui são terras quilombolas que existem. Então, está uma luta muito grande aí. Ó. E existe 3.447 comunidades distribuídas por toda essa região aqui. Então, tem muita área quilombola ainda que tem que ser organizada, tá? Muitos desses locais resistiram infinitamente e seus moradores, por isso que eles passam a ser remanescentes das comunidades quilombolas. Tá bom, gente? E são quem essas pessoas? São os filhos, são os netos daquelas pessoas que viviam lá. E eles continuam lá.
Só que muitas vezes essas áreas não são bonitas, são áreas precárias, que precisam de maior cuidado, precisam de um maior investimento, como a gente está vendo ali. Eles têm que ser requalificadas essas áreas para essas pessoas poderem ter mais direito. Mas vamos falar da parte boa agora, a parte da cultura, que é a parte que eu gosto também. Olha só, o que esse pessoal faz lá? Eita, eu não coloquei em load. Olha que bonito. Dançando, praticando. Era para ter um pouquinho mais de vídeo. Deixa eu passar aqui o lundu. Eles continuam lá, olha, valorizando a sua cultura, dançando, brincando, mostrando. Olha aqui, ó. Aqui ela tá fazendo os meninos dançarem. Olha que bonitinho. Eles dançando. Esse aqui é o lundu. É uma dança muito bonitinha, que eu não conhecia. A gente está vendo ele aqui dançando na beira do rio, professora Maurícia. Olha só que legal. Verdade. Não é? Bonito. E esse outro que eu mostrei para vocês foi o jongo. Também não conhecia esse, mas depois, nas nossas aulas de manifestação cultural, eu trago mais um pouquinho para vocês. Eles trabalham com artesanato, com a coleta de material. E aqui em Pernambuco, existem 112 quilombos reconhecidos pelo governo federal. Tá? Eu vou passar essa parte aqui, professora Maurícia, que eu já falei, e eu quero terminar aqui a aula falando de uma brincadeira, que é a brincadeira da garrafa. Eu vou trazer o vídeo para vocês verem, que existe até campeonato dessa brincadeira, e eu não sabia, professora Maurícia. Olha só que legal. Você tá vendo que tem um grupo ali enchendo a garrafinha de areia, e tem um grupo que tá lá de fora que tá jogando uma bolinha para tirar esse pessoal que tá, acertar nesse pessoal que tá enchendo a garrafinha, e a brincadeira é essa. E depois, quando eles conseguem tirar todo mundo que está enchendo a garrafa, aí se troca de grupo, para ver quem consegue ficar mais tempo enchendo a garrafa. E aí é que ganha a brincadeira. Olha só que legal, professora Maurícia. Já brincou da brincadeira da garrafa desse jeito aqui? Olha, não, professora Sinara, não brinquei ainda, não conhecia essa brincadeira. Legal, né? E vocês, olha aí, uma brincadeira nova. E eu já estou vendo que meu tempo acabou, professora Maurícia, olha. Que pena. Pois é, mas olha, estavam aqui falando, eu acho que ficaram quietinhos hoje, porque é um tema realmente bem denso, né? Que precisa verdade. vir outras vezes para que vocês se acostumem, mas tenho certeza que compreenderam e acompanharam direitinho. Principalmente a Ana, viu? Porque a Ana foi bastante participativa nessa aula, ela falou bastante. Que bom, Ana, fico feliz. Olha, eu vou deixar aqui no fundo a brincadeira da garrafa para vocês se inspirarem, brincarem bastante aí. Vale a pena depois, eu explico um pouquinho melhor como ela é na próxima aula, tá? Então, ó, um beijo grande para vocês e a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.